Você sabe o que se comemora no próximo dia 24 de outubro aqui na cidade de Patos? Isso mesmo, a elevação da Vila de Patos para a cidade de Patos em 24 de outubro de 1903, graças à Lei de número 200, que foi sancionada pelo presidente do estado da Paraíba, desembargador José Peregrino de Araújo. Patos completa no próximo dia 24 de outubro 119 anos de elevação à cidade. Nossa equipe visitou a garagem cultural, idealizada pelo jornalista e historiador Damião Lucena, e que retrata a história da cidade de Patos desde a Lagoa dos Patos, de onde surgiu o nome da cidade, até a evolução comercial, educacional e religiosa. Damião explica a diferença da emancipação política da Vila de Patos, comemorado em 22 de agosto, e da elevação à cidade de Patos, comemorado no dia 24 de outubro. Bom, para a gente desmistificar essa questão, o que nós estamos efetivamente comemorando no dia 24 de outubro de 2022 são os 119 anos da elevação de Patos à categoria de cidade, que nada mais é do que uma deferência aos municípios pelo seu próprio desenvolvimento. Isso porque a emancipação política de Patos é de 1833. A instalação da Vila Imperial dos Patos com ares e com todas as premissas de município, já foi exatamente naquele ano, em 22 de agosto, quando Patos teve instalada a sua primeira Câmara de Vereadores. Algumas pessoas até perguntam, e qual a diferença de vila para cidade? A única diferença é que nas vilas nós tínhamos 7 vereadores e nas cidades nós tínhamos 9 vereadores. Tanto é que as vilas já eram independentes, já tinham orçamento próprio, já tinha Câmara Municipal, e já se administrava. Então, este ano nós estamos comemorando 119 anos de elevação de Patos à categoria de cidade, mas já comemoramos no dia 22 de agosto 189 anos de emancipação política, de independência política, efetivamente como passamos a ter áreas de município. Damião, e como quase todas as histórias de cidades, né, a gente vê aí a busca por água, né, para manter plantação, manter a criação de animais, e Patos não foi diferente, não é verdade? Nós temos uma característica extraordinária que nos deu, inclusive, todo esse potencial de sermos hoje a terceira mais importante cidade do estado da Paraíba. A começar da nossa localização geográfica. Patos sempre foi caminho entre o litoral e o interior. Se você vem, por exemplo, do Alto Sertão, do lado de Cajazeiras, para ir a João Pessoa, você tem que passar por Patos. Se você vem do Vale do Piancó, você tem que passar por Patos. Se você vem da área de Princesa Isabel e se dirige à capital, efetivamente você passa por Patos. Então esse ponto, somado ao rio Espinharas, que era um ponto de parada já dos tropeiros, que são os primeiros precursores do comércio, então a partir daí nós já tivemos essa situação privilegiada. Com relação à nossa denominação, nós temos a Lagoa dos Patos, exatamente o ponto de referência. Por quê? Porque Patos foi construída dentro de 2 propriedades rurais, que era a Fazenda Patos, onde existia a lagoa, e a Fazenda Pedra Branca, que é a Itatiunga na língua indígena, né? Então, essa denominação de Patos vem exatamente por conta desta lagoa, a qual nós lutamos para a construção de um memorial no seu local. Havia, inclusive, divergências com relação à localização da lagoa, mas ela existiu exatamente onde hoje é a Alça Sudeste, né? A Alça Sudeste que fica efetivamente em frente ao Barbosa, que é uma loja de material de construção, dentro de um loteamento, né? E é lá que nós estamos lutando para o restabelecimento da lagoa, porque ela é nossa principal referência, porque dela partiu a nossa denominação e a partir dela nós poderemos ter um ponto primordial, até turístico, como o principal e o mais visitado, certamente, da cidade, quando de sua conclusão. Damião, Patos é realmente, sem sombra de dúvidas, uma cidade polo na educação e na economia, como você mesmo disse, pela sua localização. Mas, além dessa localização, o que teria tornado Patos uma cidade tão importante para a Paraíba? Você veja que para Patos convergem cerca de 70 municípios, não apenas da Paraíba, mas do Rio Grande do Norte, de Pernambuco e do estado do Ceará. Por outro lado, nós efetivamente tivemos um desenvolvimento extraordinário, principalmente na nossa economia, né?
Patos era uma cidade efetivamente rural, como todas as cidades o eram, até praticamente metade do século passado, mas se transformou em uma cidade cuja economia é baseada no comércio, na indústria e nos serviços. Além disso, nós tivemos um impulso considerável com relação a Patos no âmbito de 2 núcleos. Nós somos hoje polo de educação, onde nós já temos cerca de 50 cursos superiores, entre as universidades aqui sediadas, as universidades que têm núcleos aqui no âmbito de cursos à distância, e nós somos um polo efetivamente de saúde, né? Porque Patos tem complexos hospitalares de maternidade, Patos tem uma rede de clínicas particulares extraordinária, certamente a demanda será sempre maior, né? E certamente a procura continuará existindo. Mas se você faz um comparativo de todos esses municípios, a partir de Pombal, ao qual Patos pertenceu durante 66 anos, nós somos, sem sombra de dúvidas, uma das principais cidades do estado da Paraíba. A partir da terceira, e para algumas regiões somos a primeira, exatamente por isso, né? Então eu diria para você que Patos é referência na economia com relação à indústria, comércio e serviço, na educação com relação às nossas universidades e na saúde com relação a toda a estrutura que nós já temos. É bem verdade que deficiência sempre existirá, mas Patos está acima, muito acima, da maioria dos municípios do interior do estado. Damião, você como patoense e historiador, qual a mensagem que você deixa para Patos nesses 119 anos de sua elevação à cidade? Pois é, eu creio que desses 119 anos eu tenho 59, né? Já é uma boa caminhada. Eu nasci em Patos, na Rua dos 18 do Forte, no dia 6 de abril de 1963, e acredito que vou deixar definitivamente Patos no dia que for determinado pelo Ser Supremo para exatamente outra dimensão. Eu digo que Patos é tão bom de se viver, porque você há de convir que eu já tive, na minha longa trajetória, muitas oportunidades de galgar outros espaços fora. Mas eu sempre digo que uma coisa boa que pode acontecer na vida de qualquer cidadão patoense é a experiência que eu pude viver. Quando eu estive na Europa, por exemplo, eu descobri que a cidade de se viver era Patos, que o país de se viver era o Brasil. Quando eu conheci esse Brasil, que conheço quase todo, eu descobri que o melhor lugar do mundo é o lugar que me faz bem, mesmo diante de todos os contratempos que eu acho que todo mundo tem. Talvez a gente tenha um pouco mais, mas ninguém tem o sol que nós temos, né? Talvez por isso nós despertamos tão cedo e somos tão eficazes em tudo aquilo que nos dispomos a fazer. Eu diria que o aniversário de Patos é um motivo de orgulho, mas é também um momento que a gente tem que usar para uma reflexão sobre tudo aquilo que a gente já passou, o que a gente pode melhorar, como a gente pode melhorar a partir de uma conscientização maior, né? Quiçá a gente consiga educar os políticos para que não se lembrem de Patos apenas nesse momento, quando a gente tem um espaço para elevar uma mensagem, mas se lembrem de Patos todos os dias. É isso que eu conclamo às escolas, aos ativistas culturais. Vamos estudar a nossa cidade todos os dias do ano, porque existe um dia referencial, mas Patos tem que ser prioridade em todo e qualquer tempo. Da mesma forma como nós tivemos os 2 grandes marcos, o primeiro e o maior, a nossa emancipação política em 1833, depois a nossa elevação à categoria de cidade em 1903, façamos com que essa cidade seja cada vez mais maior e cada vez mais aconchegante. Eu sou muito feliz por ser filho de Patos, e se tivesse que escolher hoje uma cidade para nascer novamente, eu novamente nasceria na cidade de Patos. Portanto, parabéns a Patos e parabéns a todos nós, porque somos efetivamente partes efetivas integrantes de Patos.